Fala pessoal, Sabrina Araújo aqui, tudo bem com vocês? Bom, então, voltando a produzir aqui para esse canal em um momento muito polêmico, né? E hoje vamos falar especialmente sobre o mercado da bola, o que está acontecendo e usar totalmente como base a entrevista que o Sérgio Papelin deu hoje no Jogada Primeiro Tempo. Uma das coisas que ele falou, que eu acho muito importante para começar esse vídeo, é: o ambiente é o melhor possível, apesar das mentiras da mídia. Ou seja, vocês devem estar vendo um movimento muito grande de polêmicas nas redes sociais, disse-me-disse, e eu tô achando até muito interessante o posicionamento que o clube, dirigentes, enfim, estão tendo de chegar na mídia e falar assim: olha, é tudo mentira, ou isso aí é verdade, e por aí vai. E o Papelin, que é um cara muito de jogar as coisas na cara mesmo, falar assim: olha, isso aqui não tá certo. Tanto é que no Jogada foi até engraçado que tinha uns momentos que ele se exaltava, falava uns palavrões, de tão irritado que ele tava, e a galera ficava até assim, né, os jornalistas: para, pelo amor de Deus. E é isso. O Papelin também falou que o Fortaleza ele não está focado somente na Libertadores, que foi mais uma mentira que, segundo ele, saiu na mídia, né? E o foco, na realidade, está sendo em sair dessa situação no Brasileirão. Porque, assim, se a gente parar para pensar que não tem como o Fortaleza hoje estar focado numa competição internacional, sendo que não consegue jogar bem nem em casa, sabe? Não consegue jogar bem no Brasileirão, tá vivendo uma sequência muito ruim de jogos, né? Apesar da vitória contra o Red Bull Bragantino, mas infelizmente a gente teve uma derrota que poderia dar uns pontos importantes e até tirar a gente da zona de rebaixamento se o Fortaleza tivesse ganho contra o Grêmio e por uma infelicidade, azar, falta de experiência, seja o que for que você queira chamar, o Fortaleza não conseguiu obter esses pontos. Pelo contrário, na realidade foram 2 pênaltis, né, para o Grêmio, já nos primeiros 5 minutos, nos primeiros 5 minutos de jogo não, mas foi um intervalo entre 5 minutos ali, e isso acaba fazendo muita diferença, né, porque já mexe com a cabeça dos jogadores. 2 gols no início do jogo é difícil. E o Papelinho, ele falou sobre chegadas e saídas. Ele disse que pode sim vir um goleiro titular. Além disso, ele também falou ao longo da entrevista, né, que pode vir mais um zagueiro, no caso, para repor com a saída do Davi Luiz. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso, que já foi confirmado hoje. Primeiro volante, meia e camisa 8. Além disso, ele falou um ponto muito importante que eu acho interessantíssimo citar aqui: a prioridade por jogadores brasileiros. Porque ele lembrou até, né, que somente 9 estrangeiros podem ser relacionados por partida. E a gente vê muito movimento de contratações de jogadores estrangeiros. Inclusive, a gente tem o nome de um colombiano rolando por aí também, né, que pode estar chegando ao Fortaleza, mas não tem como confirmar também. Ele até falou sobre isso na entrevista, que não tem como confirmar, até porque se confirmar agora, aí vai vir um outro time, pode acabar interrompendo, pode acabar dando um valor até mais alto que o Fortaleza, né? E às vezes fica até difícil de competir com alguns times. Por exemplo, se um Flamengo da vida, que está contratando jogadores de elite do futebol europeu, por exemplo, chegar, ele consegue facilmente cobrir o valor que o Fortaleza poderia ter dado, sabe? É uma suposição aqui. E como eu falei, né? O momento do Fortaleza hoje está sendo mais de chegadas do que de saídas. Por quê? Saídas já estão acontecendo. Então, nessa janela de transferências haverá mais chegadas. A gente vai ver um movimento agora de contrário, né? Antes estava tendo um movimento mais de limpeza de elenco, digamos, não gosto muito de usar esse termo, mas agora a gente vai ver um movimento de chegadas para ver se a gente consegue se recuperar aí no ano de 2025, né, que houveram contratações que, infelizmente, não deram certo no Fortaleza, como o Davi Luiz, que veio como uma grande promessa, veio como um medalhão, né, e acabou não vingando no Fortaleza. Além disso, a gente tem outros nomes também que vieram uma grande expectativa e acabou não dando certo, né. Pô Fernandes foi um deles, que veio como capitão do Boca Juniors, se bem que o Boca Juniors hoje está numa situação terrível, catastrófica. Então, vamos falar do que interessa, que no caso é o mercado de transferências, né? E aí eu vou começar falando
sobre o Magrão. Deixa eu só ajeitar minha imagem aqui para ficar melhor para vocês. Vamos lá. Bom, vamos lá. O Magrão, ele tá sendo uma grande incógnita para a torcida. Também tá sendo um cara que tá recebendo muito hate, né? Só que aí, se a gente for parar para analisar, o Magrão é um cara que não teve muita experiência no profissional, sabe? Vou até trazer os dados aqui para vocês terem uma melhor visão do que eu estou falando. Ó, vamos lá, deixa eu botar aqui, posicionar a câmera. Rapaz, faz tanto tempo que eu não gravo conteúdo aqui para o YouTube, que eu tô até desaprendendo a mexer aqui. Então, o Magrão, se a gente pegar o histórico dele, ó, ele nasceu em 2000, né? Então é um jogador novo, tem 25 anos. Ele é cria da base do Fortaleza, natural de Pindoretama. Jogou sub-17, sub-20 pelo Fortaleza. Sub-17 também foi para o Palmeiras e aí retornou para o sub-19 do Fortaleza. Em 2017, 2018, tem o sub-20 do Palmeiras. E ele disputou algumas competições, né? Como o sub-20 em 2018, 2019. Em 2020, ainda assim, continuou na base do Palmeiras. E agora ele passa a ir para Portugal. E nisso que ele vai para Portugal, para o Rio Ave, ele joga também ali na base, mas em um momento ele sobe para o profissional. Ó, tá até aqui, ó. Em 2022 ele disputou a Liga 2. E ele vem para o Fortaleza, retoma para o Fortaleza, na realidade, né? Como o terceiro goleiro no final de 2024. E aí eu tenho até um comentário a fazer, que é o quê? Tudo bem, é um jogador que não tem experiência, né? E ele vem como terceiro goleiro, mas é muito difícil se a gente parar para olhar os outros times. Acredito que nem deve existir essa possibilidade de ter um terceiro goleiro que está no mesmo nível do segundo goleiro, que está no mesmo nível de um primeiro goleiro. E aí, se a gente for parar para analisar, é impossível querer que o Magrão tenha o mesmo desempenho que o João Ricardo, que foi eleito o 8º melhor goleiro do mundo no ano passado, sabe? Ele tem dados impressionantíssimos, assim. Tô até inventando palavras já, eu acho. Mas é muito difícil. O João Ricardo é um cara extremamente experiente já, que teve grandes passagens também, né? Já jogou no profissional por muito tempo, até porque o João Ricardo tem mais de 30 anos, por exemplo. Não que o fator idade seja algo imprescindível, mas se a gente olhar o histórico aqui do Magrão, por exemplo, pô, o Magrão não tem grandes experiências no profissional. Então, assim, antes de falar propriamente de que ele é um cara ruim, a gente tem que ver o histórico dele, a experiência dele, e eu acredito que a bomba explodiu no colo dele, infelizmente. Infelizmente, é uma situação lamentável. E aí eu volto para aquele ponto que eu falei lá no início. Você pode chamar do que for, ao meu ver, o Fortaleza está vivendo uma grande maré de azar, e é algo que se fala internamente no clube também, porque é notório, como é que a gente tem um clássico rei onde o Fortaleza quebra os 2 principais goleiros de uma vez, lesionados, né? E aí eu até ouvi, né, que o João Ricardo quebrou um dedinho, o Breno machucou outro dedinho, e aí um de cada mão. É bizarra a situação, se você for parar para analisar, né? O Gustavo Mancha também, no mesmo jogo, saiu lesionado, então a situação é catastrófica. E aí a bomba explodiu no colo do Magrão, que, claro, ele veio para ser um goleiro do Fortaleza e tudo, mas até que ponto ele consegue ser goleiro titular do Fortaleza? E aí a gente entra na grande discussão sobre ele, né? Porque, assim, o Papelinho, ele fala que é preciso dar confiança para o Magrão enquanto ele estiver jogando. E eu também acho, até porque se a gente cair em cima dele, só tendo ele, digamos, né? Porque a gente também tem o Vinícius, vamos falar sobre, mas digamos que só tem o Magrão para ser goleiro. E aí a quantidade de hate, será que o cara vai ter psicológico para chegar na Neoquímica Arena com a Gaviões? Até ouvi isso também, li um tweet sobre isso hoje. Com a Gaviões da Fiel aqui no ouvido dele, ó. Cara, é uma situação já de muita pressão. Ainda mais você sofrendo pressão do outro time, sofrendo pressão da tua própria torcida. É bizarro. E o Papelinho falou que a escolha pelo Magrão
foi nada mais do que técnica. O Davidson até chegou a falar sobre, né? Ele disse que o Magrão é o primeiro cara a chegar e um dos últimos a sair, né, do treino. Isso eu acredito que conta muito. Se eu fosse a comissão técnica, eu acho que eu daria uma atenção especial para uma pessoa tão dedicada quanto, cria da base do Fortaleza, né? E esse critério técnico foi o que contou para, por exemplo, o Magrão ser o goleiro titular no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Bahia, e por aí vai. Agora a gente passa a falar sobre o goleiro Santos. Tópico sensível, pauta polêmica. Muita gente falando assim, mas se vocês não têm confiança no goleiro, por que não traz de volta o Santos que está emprestado para o Atlético Paranaense? Bom, o buraco é bem mais embaixo, quem dera que fosse só isso, né? Sondaram ele, eu recebi essa informação, sondaram o goleiro Santos. E ele não demonstrou nenhum tipo de interesse de voltar para o Fortaleza, até porque ele tá jogando lá. Se ele tivesse aqui, se ele continuasse aqui no Fortaleza, ele ia ficar encostado, levando em consideração que já João Ricardo e Breno podem estar de volta, vão estar de volta, né? Eles não vão parar de jogar, obviamente, eles estão só se recuperando. E ele ficaria encostado recebendo um salário integral. Agora, ele no Atlético Paranaense, ele recebe um salário inferior do Atlético Paranaense e o Fortaleza precisa complementar esse valor para cumprir o valor acordado do salário dele, de quando ele veio para cá, né? Só que ele tá gostando muito lá no Atlético Paranaense, ele tá tendo oportunidade e é isso, acontece, é uma opção do goleiro Santos. E, infelizmente, também o Santos nem vingou aqui no Fortaleza, né? Eu vou trazer aqui números, eu gosto de trazer números. Ó, se a gente olhar o histórico dele pelo Fortaleza, ele jogou 4 partidas, sendo a Copa do Nordeste e o campeonato... E a Copa do Nordeste, né? 2 vezes, aparece aqui, fase final e Copa do Nordeste. E nisso, ele não sofreu nenhum gol, apenas em um jogo. Como vocês podem ver, esse dado bem aqui. Jogos sem gols sofridos. E levou 3 gols ao todo. Essa foi a passagem do goleiro Santos pelo Fortaleza. Uma passagem muito tímida, mas é muito difícil de competir quando você tem João Ricardo voando altíssimo em 2024. Ele não teve espaço, não teve oportunidade, até porque goleiro titular absoluto é o João Ricardo e a gente está sentindo muita a falta dele, né? A gente tá vendo agora, sentindo na pele a falta dele. Vamos passar, mudando de tópico, a gente vai para o Vinícius Silvestre, que chegou recentemente ao Fortaleza, veio para ser um potencial substituto do João Ricardo e do Breno, mas o Papelinho até falou, né, que ele veio para ser goleiro reserva, realmente essa é a função dele, né? E ele até fez uma crítica. Pô, o Vinícius nem estreou ainda para já estar sendo criticado. A torcida tá caindo em cima, falando, por que o cara veio para cá? Se ele não tá jogando, se o Magrão continua como titular. Se o Magrão não tem experiência, por que não coloca o Vinícius? E é isso, é como eu falei aí na parte do Magrão, né? Optaram pelo Magrão por uma questão técnica. Provavelmente a questão de treino, provavelmente o compromisso dele com Fortaleza. E ele está mais adaptado ao elenco, porque entrosamento também conta muito. E é isso, a gente só vai poder criticar de verdade o Vinícius, o desempenho dele no Fortaleza, quando ele usar a camisa do Fortaleza e estar em campo. Fora isso, eu acredito que é loucura demais a gente tá julgando o cara sem saber. E aí a gente chega no ponto do Davi Luiz. O Davi Luiz, ele reincidiu o contrato com Fortaleza, e aí eu vou até trazer o dado aqui. Dado não, né? Eu já tô falando de dado até demais. Eu vou trazer a nota oficial do Fortaleza, porque... Deixa eu me colocar aqui no cantinho da tela para vocês lerem melhor. Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual em comum acordo com o zagueiro Davi Luiz. O atleta atuou em 17 jogos com o manto tricolor. O acordo entre o clube e Davi Luiz foi amigável e o jogador abriu mão do restante do seu contrato com a quebra de vínculo, que era válido até o final de 2026, ou seja, até dezembro, né?
Por todo o profissionalismo, dedicação e respeito com o manto tricolor, o Fortaleza agradece ao atleta e deseja sucesso no seu próximo desafio. Então, o Davi Luiz, ele... Bom, depois disso, né, ou um pouco antes disso, houve um vídeo do Marcelo Paes, até que tá na TV Leão, que ele falava sobre essa situação também, falando que foi uma decisão mútua e por aí vai, que o Davi Luiz sempre respeitou o contrato, sempre respeitou muito o manto tricolor, como é mencionado aqui na nota oficial, né? O Jorge Nicola, que é um jornalista muito renomado e normalmente ele crava, né, alguns nomes, algumas situações e tudo, ele já tinha falado, antes mesmo de sair essa nota oficial, sobre o Davi Luiz no Pacos FC do Chipre. Ou seja, o Marcelo Paes, em entrevista, né? Entrevista não, desculpa. Quando ele foi anunciar a rescisão de contrato, ele não falou qual era o time que o Davi Luiz ia, mas já estava totalmente subentendido para onde ele ia depois de tantas especulações. E o próprio Nicola já tinha falado sobre isso. E ele mencionou que o Davi Luiz, ele recebeu uma proposta de um salário 2 vezes maior do que ele tinha aqui no Fortaleza. Além disso, ele teria toda uma estrutura pós-carreira. Ele vai para lá já pensando numa aposentadoria. Até porque o Davi Luiz, ele já tem uma certa idade, né, para um jogador de futebol. Vou até pesquisar aqui a idade do Davi Luiz para trazer o número correto para vocês. O Davi Luiz tem 38 anos, gente. Então, se ele tem Não, ele vai ter 3 anos no Pacos FC, se eu não estou enganada. Com isso, ele vai se aposentar com 41 anos, digamos. Se ele jogar em todo esse tempo, né? E depois disso, ele quer se aposentar, quer ter uma estrutura, quer ter uma segurança de vida, né? Quem não quer? Até porque o cara já deve ter milhões aí na conta. Mas ele recebeu uma oportunidade, além de um salário 2 vezes maior, segundo o Jorge Nicola, isso não é confirmado por mais ninguém, que ele seria embaixador e estaria à frente de alguns times, porque o Pacos FC ele faz parte de uma rede global de 7 times ao redor do mundo. Então imagina, pô, é uma baita oferta, uma baita oportunidade. E ele não vingou no Fortaleza, infelizmente ele não vingou no Fortaleza. Quem dera que ele tivesse vingado. E é isso, eu acredito que foi mais do que certo, mais do que coerente, pensando nele enquanto jogador e pensando na própria instituição do Fortaleza, né? É isso, eu acho que foi mais que certo. E eu vou trazer até... já tô falando isso até demais, né, aqui. Mas eu vou falar de novo, vou trazer dados para vocês, porque eu gosto de dados, eu gosto de apresentar o que eu estou falando, né, de uma forma visual. O Davi Luiz, na passagem dele pelo Fortaleza, ele disputou 17 jogos, sendo 7 na Série A, 4 na Libertadores, 3 Copa do Nordeste, 3 Copa do Brasil e 1 Campeonato Cearense. Ele teve 4 cartões amarelos. Aqui a minutagem dele, né? Tudo certinho. Nas partidas que o Davi Luiz disputou, foram 2 derrotas, 1 vitória, que no caso foi aquela vitória por 3-0 no Colo-Colo, no caso, aquele incidente, né? Incidente não, foi a torcida invadindo o mesmo campo, aí o Colo-Colo tomou multa, o jogo parou antes de terminar, tava 0-0 até então, e aí por conta da multa, o Fortaleza recebeu esses 3 pontos. E no empate contra o Bucaramanga também. Aí vocês veem aqui as partidas que ele não foi utilizado, e o que mais me preocupa é esse aqui, ó, no Brasileirão, a quantidade de lesão que ele teve, né? Infelizmente, ele não vingou muito no Fortaleza pela quantidade de lesões mesmo, que era absurdo, né? Então, novamente, como eu já falei milhões de vezes, acho que foi uma decisão mais do que acertada, mais do que coerente. Seguimos, chegamos no ponto de Juan Pablo Vojvoda, uma fala do Papelim na jogada primeiro tempo, que ele falou sobre... Na verdade, o jornalista perguntou, né? Como o Vojvoda se posicionava em relação a jogadores que queriam ser maiores do que o elenco, maiores do que o time, enfim. E aí, eu vou trazer aqui para vocês a fala do Sérgio Papelim. Vamos lá? Boa tarde, o João Bandeira falando contigo. Papelim, eu queria entrar mais no aspecto, a gente sai um pouco desses nomes de especulações, mas o que a gente viu muito, Papelim, foi uma mudança muito brusca
digamos assim, de comportamento dos jogadores entre o último jogo que o Vojvoda comandou para esse jogo que o Renato. E aí a gente pensa, e a gente faz vários questionamentos, eu acho que o torcedor também faz muito isso, sobre até quando o elenco não estava mais comprando a ideia do Vojvoda. E hoje a gente entende, o Alexandre gosta de citar uma frase, eu acho muito inteligente, ele fala assim, o grande protagonismo do Fortaleza é o elenco, porque o treinador tá a passeio no aspecto de que esse elenco já mostrou que ele pode subir, levar um time a 4º lugar do Brasileirão, como ele pode derrubar um treinador histórico como era o Vojvoda. E assim, vocês do departamento de futebol, como é que gerenciam, então, fazendo esse trabalho para, tipo assim, não deixar que o elenco fique maior do que a própria instituição, Papelinho? Não existe. Primeiro, é um pensamento imbecil achar que os jogadores queriam derrubar o professor Vojvoda. O Vojvoda tem a melhor boa relação com todo o grupo aí, entendeu? A maioria dos jogadores estão aqui por opção dele, entendeu? Não chegou ninguém sendo imposto ao Vojvoda, entendeu? Então, o grupo tinha uma gratidão por ele. Só que, às vezes, você não consegue mais, durante os treinamentos, passar o que você quer para o grupo, ou o grupo perde, assim, a opção de ter uma mudança na forma de jogar, entendeu? Ter uma motivação a mais. Mas aqui o Fortaleza sempre primou por pagar boas premiações para os jogadores e um grupo de profissionais que tem aqui é um grupo muito correto, não tem ninguém sacana aqui no clube, entendeu? Até surgiu uma situação que falaram em laranja podre aqui no grupo, nunca existiu isso. Na minha coletiva aqui, um dos repórteres que estava na coletiva perguntou se tinha alguma laranja podre no grupo, e eu falei que estava chegando, que não conhecia o grupo ainda, que se tivesse não ia ficar. Mas jamais eu falei que tem uma laranja podre dentro do grupo, é um grupo profissional e tenho certeza que esse grupo vai nos tirar dessa situação, não tem nem dúvida disso. Papelinho, já que tem laranja podre, agora é laranja do amor, pô. A moda agora é morango do amor, então pronto. Muda isso aí, ó. Vira aí a fala do Papelinho, né? Sobre o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda. Gratidão eterna pro prof. Grandíssimo, grandíssimo. E aí, Papelinho foi questionado sobre Alanzinho e Kevin, a utilidade desses grandes jogadores, né, dessas grandes promessas do Fortaleza. Kevin, que já se provou várias e várias vezes, e o Alanzinho, que ainda não teve a oportunidade de se provar, mas veio com uma grande expectativa do Ferroviário. Bom, Papelinho falou que eles seguem treinando bem, estão junto com o elenco e vão ser usados a critério do Paiva. Papelinho disse que o departamento de futebol, ele não interfere nas escolhas do Paiva, de jeito nenhum, tá? Então é muito importante eu estar frisando isso, porque ele falou várias e várias vezes que o departamento não interfere, ao contrário do que a galera tá falando aí na internet, né? O departamento, a diretoria falou que não era para colocar jogador X, que era para colocar jogador Y. Não, gente. Aí é totalmente decisão da comissão técnica, do Paiva e de sua comissão técnica, certo? Chegamos no grande assunto, né? Um dos grandes assuntos da semana, que foi o retorno de Lucas Crispim para o Fortaleza. E aí, vem ou não vem? Bom, o Papelinho, ele deixou em aberto. Ele nem falou que sim, nem falou que não. E ele disse que a última palavra é do Paiva, que vai analisar a possibilidade, né? Então, não temos a certeza, porém estão rolando alguns boatos aí na internet, nada confirmado ainda, de que Lucas Crispim não estaria à altura do elenco hoje, em termos de habilidades técnicas. Então, talvez não seja uma opção. Ao meu ver, na minha opinião, o Crispim, ele seria uma opção caso não desse certo com as potenciais contratações, de acordo com as especulações que estão acontecendo, né? Inclusive, tá vindo um colombiano muito bom, que está em negociação, né? Agora, eu não vou lembrar o nome dele, que é um nomezinho difícil. Deixa eu ver aqui. Yerson Guzmán, que inclusive tem números incríveis, tá? Eu espero muito que ele venha. E como eu já falei anteriormente, Papelinho já confirmou
que está em busca de goleiro, zagueiro, primeiro volante, meia e camisa 8. Então, se a gente parar para analisar em relação a essas chegadas e saídas, né? Goleiro, a gente já sabe a situação do goleiro. Zagueiro vem para substituir o Davi Luiz. Primeiro volante, provavelmente para ser ou um reserva ou um titular para o Sacha que está fazendo essa posição de primeiro volante. Eu estive na coletiva, até perguntei sobre essa leve mudança de posição, nem tão leve, né? Que ele era um meia que pisava na grande área, fazia gols, né? E agora ele é um primeiro volante nesse comando do Paiva, diferente do comando do Vojvoda, que ele estava ali de uma forma mais ofensiva, né? E como primeiro volante ele é mais o cão de guarda, como chamam no futebol. E, pois é, aí ele falou que tá se sentindo muito confortável, que não importa onde ele esteja jogando, desde que esteja jogando. Aí vem o meia, né, que provavelmente deve ser o Yerson Guzmán, o colombiano, que faz gols, inclusive, muito bom a gente ter um meia que faz gols, é importante. A gente já tem o Luca Priol, né, que eu vou falar em breve sobre, mas é sempre bom ter mais, né, pessoas que agreguem o elenco. E um camisa número 8. Luquinhas. E aí, Luquinhas, ele encerrou lá o empréstimo, ele estava na Polônia, se eu não me engano, tenho quase certeza, e não quiseram renovar o contrato com ele. Ele volta para o Fortaleza, né, mas já não se encaixa no elenco, já viram que não dá certo, e por questões de contrato vão continuar emprestando ele até onde der, né, e o Papelinho já falou que o empréstimo está quase resolvido, ele disse até que vai resolver daqui para amanhã para o futebol estrangeiro. Essa é a informação que temos do Papelinho. E aí, meu filho? Moisés, volta ou não volta? Como é a situação? O Papelinho diz que eles estão trabalhando ao máximo para recuperar o quanto antes o Moisés, que infelizmente está aí há meses sem jogar por conta de uma lesão. O Brits já está de volta. João Ricardo está numa situação melhor do que o Breno. Então, dentro de algumas semanas, João Ricardo estará de volta, mas semanas para o tempo que a gente tem, infelizmente, é muito pouco. A gente precisa de um goleiro quanto antes, um goleiro experiente. E é isso, desejo melhoras aí para todos os lesionados, né? Todas as pessoas que estão no departamento médico. E a gente tem até uma informação muito positiva. O Papelinho afirmou que o Fortaleza vai buscar adquirir novos equipamentos para ajudar no departamento médico, ou seja, muito positivo, tecnologia ajudando aí o futebol, né, e melhorando até mesmo a infraestrutura do Fortaleza, do Centro de Excelência Alcides Santos, do Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, que também está evoluindo muito, 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 tanto é que a gente está vendo aí grandes resultados da base, não só, obviamente, pela estrutura, mas a estrutura, querendo ou não, conta muito também, né. Luca Priol. Rapaz, o Luca Priol renovou, né? E o Papelinho cortou elogios para ele no jogada primeiro tempo. Falou que é um jogador em potencial, bom, um jogador de confiança, que renovou por mais 2 anos, né? Com a opção de mais um ano de acréscimo ali. E ele disse que estava tentando o quanto antes, né? O departamento de futebol estava tentando o quanto antes essa renovação. Até porque também que existia uma multa, uma cláusula de uma multa de 2 milhões se ele não renovasse, mas não só por isso, né? Obviamente que não só por isso, e sim pelo futebol apresentado. É um jogador de grande potencial aí, é uma joia da base do Fortaleza, que tem tudo para crescer cada vez mais e talvez ser vendido aí por milhões, que nem foi o Hércules, né? Eu ouvi até um negócio muito interessante, não sei quem foi, mas acho que foi um Rios, um TikTok, não sei, alguém fazendo análise falando que no futebol, realmente tem que vender o quanto antes jogadores que estão em ascensão, né? Tipo, se um jogador tá voando e ele é novo, tem potencial, tem que vender, porque às vezes ele pode acabar se perdendo, né? No time. E o Hércules talvez foi um caso desse, né? De vender enquanto ele estava em alta e tiveram um retorno gigantesco, né? Ainda estão tendo um retorno gigantesco, porque o Fortaleza ainda tem uma porcentagem de lucros do Hércules. Isso é muito legal. Uma porcentagem de direitos do Hércules. Chegamos em Ávila e Pikachu, que foi a última pergunta, se eu não me engano, do jogada. Falaram assim, e aí? Ávila e Pikachu vão renovar? Como não é? Como vai ser?
E aí o Papelinho deixou também em aberto, e ele disse que está priorizando essas pessoas que estão mais perto de ter o contrato encerrado, né? Tipo o Luca Prior, que deram uma urgência, devida urgência, para essa renovação. Então, vou analisar com cuidado tudo. Mas o que eu posso falar, em minha opinião, a Ávila já está começando a mostrar o futebol, mostrando para o que veio, tanto é que era um jogador do Ajax, né? E veio como uma grande promessa, infelizmente não vingou no Campeonato Cearense, até porque ele tinha acabado de chegar também, era querer muito que ele chegasse e já chegasse voando, que nem o Matheus Pereira, que chegou sendo totalmente coerente com o elenco e é uma máquina. Mas sabemos que nem todo jogador vai chegar já mostrando para o que veio. E foi o caso do Ávila, que inclusive está jogando muito bem como lateral, muito bem, eu tô gostando muito do posicionamento dele. E o Pikachu também, que é uma incógnita para a torcida, né? Já fez o que tinha de fazer, já foi, ídolo do clube, então se sair, vai sair sendo muito bem abraçado pela torcida. Mas eu acho que o Pikachu ainda pode mostrar um potencialzinho aí que talvez não tenha mostrado ainda. Eu acho que, assim, pode ser que continue dando certo. Eu não tiraria o Pikachu por agora, não, sabe? E é isso, galera. O que é que vocês acharam de tudo isso? Muita informação. Tenho plena consciência que foi muita coisa. 31 minutos aí de vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Tô voltando, espero voltar com tudo aí. Vocês viram aí as marcas parceiras, né? Nos slides. A gente tem aí a Volt, que tá com um mega feirão. A gente tem a Chico Rei, que inclusive essa camisa aqui é da Chico Rei, muito linda, por sinal. A gente tem o Fortaleza Sunglasses, ou seja, óculos escuros do Fortaleza, óculos oficiais do Leão, que estão chegando junto aí para apoiar nesse retorno, né, nesse comeback para o YouTube. E é isso, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam, já se inscreve, já deixa aquele like. Tchau, tchau e até uma próxima. Um beijo e um queijo. Dale, dale, tricolor.